O que será que define de verdade a nossa satisfação? Pois é, segundo a economia comportamental, o jeito como a nossa mente processa os resultados é, bem, surpreendente. Vamos juntos então tentar desvendar esse quebra-cabeça da felicidade? Para começar, vamos dar uma olhada num cenário bem simples, mas que desafia tudo o que a gente costuma pensar sobre o que nos faz felizes. A pergunta é essa: em qual dessas duas situações uma pessoa ficaria mais contente? Pensa num curso, tá? E a nota final depende só de duas provas. Olha só, no primeiro caso, o desempenho foi ótimo o tempo todo. Já no segundo, a gente vê uma melhora assim impressionante. O detalhe aqui é que a nota final 95 é exatamente a mesma nos dois cenários. E aí, onde é que estaria a maior felicidade? A maioria das pessoas, sem nem pensar muito, aponta para o caso 2. Mas se o resultado final é idêntico, por que a jornada para chegar lá muda tanto a nossa satisfação? A resposta para isso está em duas maneiras bem diferentes de enxergar o mundo. E é aqui que a coisa fica interessante. A nossa mente foca em quê? Em níveis ou em mudanças? São duas ideias que tentam explicar como a gente avalia as nossas experiências. O jeito mais tradicional de pensar na economia, o neoclássico, é bem direto. Ele diz que o que importa são os níveis absolutos. A felicidade deveria depender só daquela nota final, o 95, ou do saldo total na conta bancária. O que conta é o destino e não o caminho. Só que aí vem a economia comportamental, com ideias como a teoria do prospecto, e vira o jogo. Ela diz que não são os níveis absolutos que mexem com a gente, mas sim a mudança a partir de um ponto de partida. É a jornada, sabe? O ganho ou a perda, é isso que a gente sente de verdade. Para a gente ver como isso funciona na vida real, vamos analisar uma historinha clássica sobre duas fortunas. Então conheçam Ali e Hani. O Ali começa com só 500 rúpias e de repente ganha 10 milhões. É uma mudança de vida. Já a Hani, ela já tem 10 milhões e ganha mais 500 rúpias. Para ela é uma quantia quase relevante. A mudança na riqueza de cada um é absurdamente diferente. Mas olha que curioso. No final das contas, os dois têm exatamente a mesma quantia de dinheiro, 10 milhões e 500 rúpias. Pela lógica da economia clássica, a satisfação deles deveria ser a mesma. Mas a gente sabe que não é. O Ali está nas nuvens, a Hani mal notou a diferença. Então, a gente percebe que, para nós, seres humanos, a experiência emocional não está no número absoluto. Está na mudança. A sensação de ganho do Ali é gigantesca, enquanto a da Hani é minúscula. E essa sensibilidade à mudança, ela não vale só para dinheiro ou para nota de prova, não. É um princípio básico de como a gente percebe o mundo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Vamos fazer um pequeno experimento mental aqui. Imagina o seguinte: depois de ficar com uma mão na água quente e a outra na água fria por um tempinho, você coloca as duas ao mesmo tempo numa bacia com água morna. Apesar de estarem na mesmíssima água, a mão esquerda que veio da água quente vai sentir a água morna como se estivesse fria, e a mão direita que veio da fria vai sentir como se estivesse quente. A temperatura, o nível é o mesmo, mas a percepção é totalmente definida pela mudança a partir do ponto inicial. Isso vai até para as nossas emoções. Frases como "o tempo cura tudo" ou conselhos para aceitar uma perda, no fundo, tudo isso é sobre redefinir nosso ponto de partida emocional. Até terapias para dor crônica focam em aceitar a dor como um novo normal, para que as variações a partir daí se tornem mais fáceis de lidar. Ok, se a mudança é o que a gente sente, a pergunta que fica é: mudança a partir de onde? Tá na hora da gente entender que ponto de partida é esse. Esse ponto de partida tem um nome, é o ponto de referência. É tipo uma âncora psicológica que a gente usa para avaliar tudo o que acontece. O que está acima dele, a gente sente como um ganho. O que está abaixo, a gente sente como uma perda. Mas de onde que a gente tira esse ponto? Ele não é uma coisa fixa, sabe? Ele é moldado por um monte de coisa. Pelas nossas expectativas, pela situação atual, pelas metas que a gente define, pelo que a sociedade considera normal e até pela nossa ideia do que é justo. E tudo isso nos traz de volta para o coração da economia comportamental, para o princípio mais importante da teoria do prospecto. É simples, mas é profundo. A gente não vive a vida em níveis absolutos. A gente experimenta a vida como uma série de mudanças, de ganhos e de perdas, sempre medindo a partir de um ponto de referência que, aliás, não para de mudar. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar.
Quando definimos nossas metas, seja na carreira ou na vida, será que o foco deve ser só no onde chegar? Ou talvez a pergunta mais importante seja de onde se está partindo? Afinal, a sensação de progresso pode ser tão ou até mais gratificante do que o próprio destino. É um princípio que explica por que pequenas vitórias nos motivam tanto. A história que a gente sente, de verdade, é a da jornada, e não só do ponto de chegada.